Sem mais demora, abra comigo a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3. E deixa a sua Bíblia aberta. Amém? Bom, eu tenho certeza que muitos aqui, a grande maioria não me conhece. Eu me chamo pastor Rafa. É Rafael, mas a galera me chama de Rafa. É o pastor... Eu sou pastor da Casa Church. Agora em abril nós fazemos 1 ano de ministério. Deus tem derramado a sua glória. O Jimmy foi lá, a última vez que ele foi lá, nós cantamos tanto, deixa o céu descer, que realmente o céu desceu e caiu tudo o telhado da igreja, irmão. Falei, não vou mais levar o Jimmy lá, hein, querido, porque toda vez que ele canta aqui... Queridos, nós passamos por grandes lutas e desafios como igreja, e eu vou contando isso ao longo do tempo aqui da palavra. Amém? Eu só queria pedir uma coisa para você. Você pode me ajudar a pregar? Amém, amém? Me ajudar a pregar, querido, é quando você vê que o Senhor aí está falando algo com você. Você salta da tua cadeira, você dá um glória a Deus, você dá um aleluia. É que você está mostrando que você está vivo aqui, você está se alimentando. Tamo junto? Amém, amém? Você me ajuda a pregar então? Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler o verso 14. A Bíblia fala assim que ao anjo da igreja de Laodiceia, eu escrevo o seguinte: esta é a mensagem da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios e nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, eu vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nu e cego. Olha só, continuando no verso 18. Portanto, eu aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que eu amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Se assente, querido. Queridos, essa palavra ela falou muito forte ao meu coração, alguns anos atrás, algum tempo atrás na verdade. Eu queria só agradecer aqui a toda a galera aqui que veio lá da nossa igreja. Tem alguns aqui, se coloca de pé, gente, só para o pessoal da casa aqui, da Ativa, conhecer vocês. Foi um pouco do pessoal que veio. Minha esposa lá de azul, é ela que me sustenta em oração, queridos. Estamos casados há 13 anos, temos 3 lindos filhos. E cara, digo para você, eu tenho a melhor esposa do mundo. Sensacional. Obrigado, amor, obrigado por tudo. Obrigado, gente. Merece uma salva de palmas ou não? Queridos, eu pergunto para você, qual é o tipo de igreja que você está sendo? Qual é o tipo de igreja que você está sendo? Porque quando você resolve mudar as coisas, é porque você se posicionou e decidiu, sim ou não? E eu digo para vocês que a melhor decisão da minha vida, primeiro, foi quando eu casei com a minha esposa. Eu digo que quando eu casei com ela, a maior prosperidade chegou na minha vida. Eu prosperei financeiramente, prosperei em todas as áreas do ministério, mas a maior delas, cara, eu engordei 30 quilos, irmão. Eu era magrinho, bem magrinho, 69 quilos, tinha pescoço. Hoje só Jesus na causa. Mas o que eu pergunto, querido, qual é o tipo de igreja que estamos sendo? 7 anos é um ano, 7 é um número profético. E 2021 se inicia um ano de uma década que podemos sim fazer a mudança na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério. Porém, nós precisamos nos posicionar. E eu pergunto mais uma vez, qual é o tipo de igreja que estamos sendo?
Precisamos orar, queridos. Não perca nem um tempinho da palavra. Nós precisamos orar para que sejamos uma igreja relevante, uma igreja que se aproxima de alguém, se aproxima das pessoas. E ouvindo algumas vozes proféticas, eu quero encorajar você, porque ouvindo essas vozes, queridos, os próximos 2 anos serão 2 anos de maior dificuldade que vamos passar. Aí estamos felizes, está passando o Covid, está chegando já a vacina. Mas são 2 anos que profetas, homens e mulheres do Senhor estão colocando sobre a nação. Ei, 2 anos serão 2 anos de muitas lutas, muitas dificuldades. Porém, queridos, eu percebo que o desafio que está pela frente é que eu creio que uma igreja, a igreja gloriosa que está lá em Efésios 5, a igreja que vai sobrepor toda essa situação, a igreja que vai passar por tudo isso e não vai se corromper ao mundo ou aos padrões daquilo que está sendo dito, porque fará diferença. Você só fará diferença, querido, se você for uma pessoa fora da caixinha, pensando e vendo daquilo que Deus está fazendo. Precisamos entrar em ambientes proféticos. Entrar num ambiente profético é você ouvir o que Deus está falando. Entrar em um ambiente profético é você ver o que Deus está fazendo, se posicionar na terra e avançar como igreja. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, eu vejo que as igrejas foram deixando pelo caminho princípios e valores que não poderiam ter deixados. E essa igreja no qual nós lemos agora, a igreja de Laodiceia, estamos juntos? Amém, amém. Fala para quem está do celular, fala: irmão, acorda aí, hein? Esse calor aí é só graça. Acorda aí, irmão. Mas queridos, eu amo as escrituras. Quantos amam as escrituras? O que eu mais amo em todas as escrituras são as interpretações que a gente consegue absorver, seja ela histórica ou cronológica, a gente consegue tirar coisas profundas. O que eu vejo dessas igrejas, tanto as 7 igrejas, como dessa que nós lemos, a última, elas têm algo profético e apostólico, porque em todos os sentidos, em todos os momentos, elas se moveram de uma forma. Só que, olha aqui, queridos, todas essas igrejas passaram por um ciclo. Se você ler todas as cartas, desde Apocalipse 2, do capítulo 3 até o verso 14, nós encerramos, você vai ver que cada igreja passou por um ciclo, cada igreja passou por uma situação. Mas, queridos, eu creio no meu coração que vai levantar uma igreja que não vai se corromper, uma igreja que não vai se perder, uma igreja que vai sempre estar olhando para Jesus, é uma igreja que não vai se deixar ser levada. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Você pode dar um glória a Deus? Porque se olharmos a igreja de Laodiceia, qual é a reflexão que nós tiramos? Que a igreja era morna. Sim ou não? A igreja era morna. Só que eu entendo para que essa igreja, a última igreja, ela está nessa situação, tem a ver com a primeira igreja. Vamos entender o que a primeira igreja passou. Se você está com a Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, verso 1. Olha o que a Bíblia fala: ao anjo da igreja de Éfeso, eu escrevo o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos.
Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimar. No verso 4, aqui está a causa. Por que aquela igreja que nós lemos de Laodiceia estava numa mornidão? Olha o que diz o verso 4. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quando vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Sabe o que é isso, queridos? Para que a igreja de Laodiceia passasse por esse tempo, esse ciclo de mornidão, é por conta da primeira igreja que se perdeu no primeiro amor. Uma igreja que não tem mais amor, que não se admira, que não olha para si, que não vê o quanto é importante dentro de uma cidade. Nós não podemos perder o primeiro amor. Quantos lembram aqui do seu primeiro passeio com a sua namorada? Quantos lembram? Para alguns foi maravilhoso, para outros, irmão. Mas você sabe daquela sensação do primeiro encontro? As tuas mãos suando, perna tremendo. Porque o primeiro amor, queridos, sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Para que essa igreja, como comunidade ativa, possa voltar a ter um novo ciclo e viver os planos do Senhor para esta cidade. Ei, você precisa voltar ao início, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Ei, olha só, queridos, nós não podemos perder a essência do primeiro amor, porque se nós perdemos a essência do primeiro amor, Jimmy, tudo se vai. Isso é igual a um casamento, é igual a um relacionamento. Casamento, queridos, uma vida a dois. Se não existe entrega, se não existe fidelidade, se não existe o verdadeiro amor. Por isso que está chegando hoje casamentos com 5 anos, nem isso, e casamentos estão se rompendo, se divorciando, porque não entenderam a palavra amor. Não entenderam que amar aquilo que o Senhor quer que nós amamos vai te custar tudo. Por isso você precisa voltar às primeiras obras. Lembra quando você era o primeiro a chegar nessa igreja? Talvez você vai falar assim, mas nem era aqui, pastor. Lembra quando você era o primeiro? A igreja ainda estava fechada. Você tinha dedicação, você tinha força. Você não perdia a hora do culto. Você não perdia a hora da cela. Ou você não perdia a hora de poder estar fazendo algo para os irmãos. Ou fazendo algo para o Senhor. E talvez hoje você é apenas um ilustrador de cadeira. Porque quando nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos as primeiras obras. Eu não sei você, mas quantos nessa noite querem voltar ao primeiro amor? Tem gente aqui que quer voltar ao primeiro amor? Levante suas mãos, queridos. Diga ao Senhor, fala, Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero. Queridos, ser uma igreja relevante, a primeira coisa que eu compreendo é que você precisa amar com tudo que há dentro de si. Precisa amar. Então você precisa voltar ao primeiro amor. Queridos, outra igreja que eu quero rapidinho passar aqui com vocês, outra igreja que nós não podemos ser, está lá em Lucas 10, 25. Será que a gente consegue mandar o primeiro amor? Para ele não está funcionando. O que você acha? Aí lá. Lucas capítulo 10,
verso 25. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para 3 tipos de igreja que nós vamos ver aqui nesse texto. É uma passagem muito conhecida. Muito conhecida. Lucas 10, 25. Olha o que a Bíblia fala. Um mestre da lei se levantou. Toda vez que a Bíblia fala sobre um mestre da lei, aqui está falando de um teólogo. Um cara expert na palavra. Hoje, hoje as crianças estão nascendo e já estão sendo teólogos. Eu acho tão engraçado isso. Você vai conversar com muita gente novinha. Os caras estão muito inteligentes. Os caras estão muito mergulhados na palavra. A teologia é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Mas como a Bíblia diz que a letra mata, quem dá vida é o Espírito. Não basta você ter um conhecimento, não basta você ser o melhor teólogo, não basta você ser formado. Querido, o que dá vida àquilo que você faz é o Espírito Santo de Deus. Vamos continuar? O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para seguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito? Como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram e tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote, diga sacerdote, está fraquinho, diga sacerdote, estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita, diga um levita, passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, diga samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali, e quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para a pensão onde cuidou dele. Sabe o que eu quero chamar a tua atenção aqui, queridos? A primeira igreja que nós falamos sobre é a igreja que nós precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. A outra igreja que nós podemos ver aqui e observar, eu vejo nessa passagem que nós conseguimos tirar daqui também mais 3 tipos de igreja. Qual foi o primeiro homem que passou por aquele que estava caído? Vamos lá, 1, 2, 3 e... sacerdote. Queridos, não tem problema uma igreja ser uma igreja somente de palavra, somente de cara inteligente. Não tem problema nenhum. O problema é quando a igreja só quer voltar os seus olhos para isso e esquece do qual é o propósito da igreja sobre um lugar. Cara, ouvir uma boa palavra é ótimo, sim ou não? Mas não é disso. Queridos, você sai daqui no domingo para que na segunda a igreja comece a acontecer. É no seu trabalho, é na sua casa, é na sua faculdade, é no seu curso, é na sua empresa. É lá que você é a igreja. Não é aqui, irmão. Aqui você vem reabastecer, colocar aí a energia no lugar, ver os irmãos, legal, mas é na segunda que você é a igreja. Não tem problema em ser uma igreja só de sacerdotes. A outra igreja que nós podemos ver, quem foi a segunda pessoa que passou ali? Vamos lá, 1, 2, 3 e... tá fraquinho, irmão. Vamos lá, 1, 2, 3 e... também não tem problema em ser uma igreja que somente adora. Esses tempos fui pregar numa igreja e eles cantaram, o culto começou às 7. Eles cantaram até 8h45. Aí o pastor falou assim: pastor, você tem 10 minutos. Eu falei: o quê? Eu vou cantar, irmão, vou pregar o quê?
Você já foi em lugar assim? Não tem problema em cantar, em adorar. O problema é quando nós esquecemos do real propósito da igreja, querido. Sabe o que eu quero chamar você nessa noite? Para essa terceira igreja que muitos têm deixado pelo caminho. Porque o texto que nós lemos de Apocalipse 3, da igreja de Laodiceia, foi muito contemporâneo, pastor, até a pandemia chegar. Porque ali, a Bíblia fala assim: nós somos ricos, nós estamos bem. Até a pandemia chegar, tinha muita gente dentro da igreja fazendo isso. Está com dinheiro no banco, está vestindo roupa boa, está comendo em lugar bom. Só que quando a pandemia chegou, meu irmão, foi o ano de apostasia, de incredulidade da fé. Porque na pandemia, quando a igreja fechou, as pessoas que estavam olhando para dentro de si foram as primeiras que correram. Eu sei o que eu estou falando. 6 meses a igreja com a porta fechada, querido. 6 meses só fazendo culto por um celular. Eu sei do que eu estou falando. Cara, nós fizemos 3 reuniões. 3 reuniões como igreja. Veio o decreto, pum, não pode mais ter culto presencial. Falei, cara, se Jesus não cuidar deste lugar, nós estamos lascados, irmão. Estamos lascados, acabamos de pegar o barracão, aluguel alto, acabamos de comprar as coisas, os equipamentos, meu Deus do céu. Esse texto de Apocalipse 3, que nós lemos, e o verso 14, queridos, você não pode olhar para aquilo que você tem e esquecer quem deu para você. Se em toda a pandemia que você, toda a pandemia do ano passado, nós ainda não zeramos, mas se você está aqui ainda respirando, você tem motivos de sobra para levantar a tua mão e dizer: Deus, obrigado. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor cuidou da minha casa, o Senhor cuidou da minha vida, o Senhor cuidou daqueles que eu amo, o Senhor cuidou dos meus filhos, o Senhor cuidou do meu avô, da minha avó, o Senhor cuidou dos meus pais. Ei, quantos tem motivo de sobra? Levanta a sua mão aí, fala: Deus, obrigado, obrigado, Senhor. Ei, quando a pandemia chegou, querido, muita gente teve que voltar para dentro de casa. Sabe o que eu pude compreender nisso? É que nós tivemos que voltar para dentro de casa, porque o altar que estava sendo destruído eram as famílias. O ano passado foi um ano que cresceu demais o divórcio, porque a família estava acostumada com a rotina. Levanta 6:30 da manhã, acorda as crianças, deixa na escola, pai vai para trabalho, mãe vai para trabalho, à noite um volta para casa, outro vai estudar, se vê só meia-noite, pega filho. Ei, rotina. E quando teve que voltar para dentro de casa, irmão, criança gritando na cabeça o dia inteiro, dinheiro acabando, comida acabando. Muita gente falou: cara, você quer saber alguma coisa? Eu estou caindo fora desse lugar. Sabe por quê, queridos? Sabe o que eu quero te perguntar? Essa igreja aqui, no tempo que ficou fechada, ela foi relevante para essa cidade? Ela fez falta para alguém? Ela fez falta para alguma família que talvez teve que... talvez ela veio na igreja, a porta está fechada e teve que ligar: pastor, me ajuda, minha casa, minha família. Precisamos voltar ao primeiro amor. Quantos querem voltar ao primeiro amor? Eu quero voltar. Quantos lembram dessa? Amor ao primeiro amor. Eu quero voltar a ver. Você sabe essa? Vamos cantar? Eu quero voltar ao primeiro amor,
ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Volte nessa noite, queridos, ao primeiro amor. Voltar ao início. Quantos conseguem? Encontrar-me contigo, Senhor. Vamos lá. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Quando se arrepende nesta noite, diga: e eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Diga, diga. E eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Eu quero voltar, sim, Deus, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você sente por mais um tempo, querido? Sabe, queridos, não tem problema em ser uma igreja que canta muito, uma igreja que prega muito. Eu admiro esses caras que estão aqui, tocando comigo aqui hoje. Todos esses caras aqui são incríveis. Incríveis. Cara, o Tiagão tocou no Descende. Foi isso, não foi? Quem acompanhou o Descende ano passado aí? Foi avivamento puro, irmão. Só que você tem que tomar cuidado. Na hora que você chega perto desse cara aqui, você fica pegando fogo, irmão. O cara veio de lá impactado. Pô, os meninos, Ju, Pedro, Xande, os caras já tocaram com Kemuel, Morada, tudo que você imaginar. Só que conheça um coração de pessoas que amam o Senhor. Pessoas que cuidam. Pessoas que vão, sabe, queridos, porque amam o Senhor. Sabe o que eu quero te convidar nessa noite? É que nós precisamos ter um equilíbrio. A igreja, existe duas asas, querido. Sabe quais são essas asas? Uma é a vida da igreja, e a outra é a vida missional da igreja. Sabe qual que é a vida da igreja, pastor? Eu não sei aqui, mas nós chamamos de grupo pequeno lá, o IGP. Lá todos os IGP são divina, melhor, são divinos. Não sei aqui como é que é, mas lá é tudo divino. Vocês compreenderam a piada horrível, né? Sim ou não? Ô, irmão, Vina, divino, divina. A cela lá é divina. Não, obrigado. Me ajudou, obrigado. A vida da igreja, queridos, é isso. É quando nós temos comunhão, nós estamos compartilhando daquilo que o Senhor está fazendo sobre essa igreja. Qual é a visão que o Senhor liberou sobre a vida do pastor Jimmy, da sua casa? Qual é a visão? Eu compartilho isso. Agora a parte missional da igreja, irmão, é quando eu me levanto do lugar de conforto, da zona de conforto, e eu começo a galgar lugares maiores, eu começo a alcançar patamares maiores, eu começo a alcançar heranças do Senhor em mim. Aprenda comigo, querido. Existe uma diferença muito grande entre relacionamento e comunhão. Porque relacionamento, eu me relaciono com gente chata. E a igreja, queridos, Deus que me perdoe, mas a igreja tem algumas pessoas que são chatas demais. Eu me relaciono. Esse é o fardo que o pastor tem que levar, cara.
E é justo o chatão que fala: pastor, vem aqui em casa tomar um café, vem almoçar, vem comer pizza. Você tem que estar lá todo dia quase. Não sei aqui, mas lá tem muito. Isso é relacionamento. É quando você sai do culto aqui, come um dog, uma pizza. É relacionamento. Agora, comunhão, querido, comunhão tem a ver em eu compartilhar aquilo que Jesus quer que eu faça sobre a terra. E a melhor forma de eu fazer com que isso possa estar sendo distribuído é numa célula, é num grupo pequeno, é numa casa, é numa praça. Ei, toda igreja tem um doido. Toda igreja tem um doido. Não sei se aqui tem, mas lá tem um menino, cara. Nós começamos a orar, ele está assim lá na igreja. Aqui a galera já sabe. Você lembra dele? Cara, eu admiro o coração daquele menino. Ele tem 19 anos. Ele já estava praticamente num clube, indo para o profissional em São Paulo, tendo o seu salário, morava lá já no clube. E lá dentro do clube ele ouviu uma palavra do Senhor. E cara, pasmem você, quando isso aconteceu ele tinha 17 anos. Hoje o sonho de toda rapaziada é jogar bola. Ele já estava num clube em São Paulo, indo para o profissional. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão de tudo isso, porque ele sabia que Deus tem algo para ele. E o que eu quero que você entenda, querido, é que quando nós nos levantamos da zona de conforto, quando nós nos levantamos, quando nós paramos de olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Ei, se eu falasse aqui, ou desse o microfone para todos vocês, todo mundo iria falar uma luta que está passando, uma adversidade. Mas o que o Senhor quer que nós façamos hoje, é que nós possamos ser uma igreja de bons samaritanos, que é uma igreja que está caminhando e não está deixando ninguém pelo caminho, é uma igreja que está caminhando e não deixa nenhum perdido. A minha oração hoje é que o Senhor coloque aí no seu coração pessoas que você deixou pelo caminho. E o pior ainda, aquele chatão. Queridos, nós precisamos entender que a Bíblia fala isso. Nós precisamos ter paciência com os mais novos na fé. Mais novos na fé. E nós temos uma dificuldade de poder ter essa paciência com os mais novos na fé. Sabe, queridos, como eu disse aqui, não tem problema em ser uma igreja que tem muita palavra, uma igreja que tem muito louvor. Não tem, isso eu faço na minha igreja. Lá tem muito louvor, tem muita adoração, tem muita palavra. Tenho certeza que aqui também tem. Mas uma coisa nós não esquecemos, é que tem gente caída pelo caminho. Tem gente que precisa das suas mãos. Tem gente que precisa da sua palavra. Sabe, queridos, não era para mim estar aqui. Porque um certo dia, há muitos anos atrás, nós não tínhamos ainda nossos outros 2 filhos, mas eu estava praticamente perdendo meu casamento. Minha esposa já não aguentava mais brigas e coisa arada, que quem é casado sabe o que acontece. Até o dia que ela falou assim: cara, não quero mais. Eu estava perdendo o meu casamento, perdendo tudo que eu tinha pela frente. Só que eu estava no meu quarto, eu estava chorando ao Senhor, falando: Deus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance para recomeçar. Por isso hoje eu oro, eu agradeço ao Senhor, primeiro, porque Deus não desistiu de mim. Segundo, meu pai e minha mãe são os meus maiores mentores. Meu pai e minha mãe estão lá hoje como pastores presidentes da igreja. Estão tocando a igreja deles. Mas eles foram pessoas, homem e mulher, que me levantaram quando eu estava caído.
A minha esposa me estendeu a mão quando eu estava caído no meu quarto chorando. Sabe o que eu quero te dizer? Que tem pessoas que chegaram aqui que estão caídas. Ei, tem pessoas que estão aqui que estão pensando em desistir. Pessoas que estão aqui que ninguém está olhando para a sua dor. Tem pessoas que estão aqui que não querem mais vir a uma igreja porque estão já cansados, estão machucados com a religião, com pastores, com líderes. Mas de uma coisa eu te digo: se você olhar para Jesus, Ele nunca vai te desistir, Ele nunca vai desanimar de você, desistir de você. Ele vai estender a mão. Quantos creem nisso? Levante sua mão o mais alto que você pode. Ei, a tua casa pode estar difícil, o teu trabalho, a tua empresa, seja o que você estiver vivendo, ei, alguém um dia te estendeu a mão. Alguém um dia te estendeu a mão pelo caminho, para que essa igreja viva um novo ciclo, um novo tempo do Senhor. Vocês precisam entender isso, cara. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. E nós precisamos ser uma igreja de bons samaritanos. Porque como nós lemos, o bom samaritano, ele não só apenas viu que ele estava ferido, pegou, limpou as feridas. Sabe o que eu quero te desafiar a você fazer hoje, depois desse culto? Porque você só está aqui porque alguém um dia estendeu a mão para você. Você só está congregando aqui hoje porque um dia alguém estendeu a mão para você no caminho. Sabe o que eu quero te desafiar a fazer hoje, depois desse culto? A você ligar para essa pessoa, a você mandar uma mensagem falando: cara, obrigado. Muito obrigado por você ter me apresentado um evangelho. Obrigado por você ter me apresentado Jesus. Obrigado porque através da sua vida eu pude conhecer o verdadeiro evangelho. Ei, obrigado. Sabe por quê, queridos? Talvez aquele que te estendeu a mão, hoje ele pode não estar mais dentro de uma igreja. Eu te convido, cara, eu te desafio a sair desse culto e a você mandar mensagem por aquele que te estendeu a mão. É teu pastor, um dia foi ele. Cara, mande milhares de mensagens para ele. Mande milhares de mensagens. Se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi um líder de célula, se foi um amigo, eu não sei, queridos. Só que eu tenho a plena convicção que se um dia você foi encontrado pelo caminho e foi estender a mão para você, hoje é você que é o bom samaritano. É você que precisa se levantar do seu egoísmo. É você que precisa parar de olhar para dentro de você e começar a olhar à sua volta e ver quem mais dos seus amigos, da sua família não está mais aqui. Porque de uma coisa é fato, querido: a igreja, ela foi plantada na terra para conquistar cidades. E só tem uma forma da igreja se levantar da sua forma caída, da sua religiosidade, somente olhando para uma estrutura como essa, uma igreja como essa, e ele não está nem aí, porque ele é religioso, ele cumpre com o seu papel, devolve o seu dízimo, toma a sua santa ceia, volta para sua casa e está tudo bem. Tá nada, querido. O Senhor está te levantando hoje aqui como Josué, que vai conquistar uma cidade. O Senhor está te levantando aqui como Neemias, que reconstruiu os muros que estavam caídos. O Senhor está te levantando aqui. Ei, quantos creem nisso? A igreja gloriosa é uma igreja que vai sobrepor todas essas situações que vivemos. É uma igreja, cara, que vai viver os melhores anos da sua vida, da colheita. Eu creio nisso. Por isso, querido, eu queria que você se colocasse de pé. A única pessoa que pode transformar a sua vida, mudar a sua vida, te encorajar, te potencializar é o Espírito Santo. É Jesus.
Por isso, queridos, eu queria convidar você que essa palavra tocou fortemente seu coração. Talvez você quer sair da zona de conforto, você quer voltar ao primeiro amor. Ei, corre aqui na frente, nós queremos orar com você, mano. Nós queremos orar, derramar algo sobre a sua vida. Talvez um dia você já foi um líder de célula, hoje você já não é mais. Talvez um dia você já foi um músico, hoje você não é mais. Talvez um dia você já foi um pastor aqui, hoje você já não é mais. Ei, vamos voltar ao primeiro amor. Ei, corre para cá, querido, que eu quero derramar sobre você. Eu quero orar sobre a sua vida. Ei, porque eu creio que o Senhor vai levantar uma geração de João Batista. Ei, uma geração de João Batista. João Batista foi o homem que preparou o caminho para aquele que estava vindo após ele. Ei, muitos falavam, ei, me batiza. Ele fala que eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com fogo.